Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um videochat aqui da TV O Tempo. Eu sou Luísa de Sá. Eu trouxe aqui pela estreia, da primeira vez, Daniel Toledo, repórter do Magazine. E estamos aqui com os ilustríssimos amigos e queridos João Perdigão e Euler Conrad, que são os biógrafos de Joaquim Rolla e escreveram esse maravilhoso e sensacional O Rei da Roleta, né? A incrível vida de Joaquim Rolla, o homem que inventou o Cassino da Urca. Boa tarde, meninos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. E o pessoal que está aí vendo a gente pode mandar perguntas para os autores, para nós, através do chat, né? Através do Tempo, está lá na home do Tempo, para perguntar aí sobre essa incrível história, de tão incrível. Como começou esse processo? Assim, por que vocês se interessaram em biografar Joaquim Rolla? O que tem de incrível nessa história? De incrível, desde pequeno eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu achava que era mentira, porque meu pai ficava contando essas histórias e eu ficava assim. E meu pai vem com essas lorotas de chapeuzinho vermelho de conto da carochinha, desse tio dele aí que montava no burro e brigava com todo mundo e montava no rabo do burro para atravessar o rio a nado. E eu aquele negócio não acreditava muito não. E quando passou uma minissérie na televisão, chamava Ai, a Urca, era uma minissérie que tinha como pano de fundo o Cassino da Urca. Mas era uma minissérie de uma trama fictícia que usava o Cassino da Urca como pano de fundo. Mas aí tinha o Joaquim Rolla como personagem. Eu vi que ele existia mesmo na televisão, né? Aí eu fui perguntar pro meu tio, bisavô, que era irmão dele, que era vivo na época. Pouco tempo depois eu vi ele: ô tio Mário, você viu lá o tio Joaquim na televisão, na minissérie da Ai, a Urca? E eu vi, é horrível, tem nada a ver, aquela minissérie, é mesmo, eu realmente não tinha achado a minissérie lá grandes coisas, mas eu tinha gostado, porque eu era menino, só de poder ficar acordado até tarde para gravar a minissérie, estava ótimo, né? Uhum. Mas aí, depois eu fui ver que a história era outra coisa, fui vendo, tipo, quando lançou o livro do Chateau, aí citava o Joaquim, que eles contratavam artistas para ir junto no Cassino da Urca e na Tupi. Uhum. Os artistas que antes só iam para a Argentina e para o Uruguai em shows internacionais, começaram a ir no Rio de Janeiro porque eles contratavam juntos. Aí eu vi que ele tinha alguma importância, só dele ser amigo do Chateaubriand e tal, né? Mas aí só tinha uma citação no livro. E aquele negócio meio que ficou guardado, assim. Depois eu pensei em fazer uma minha monografia, quando eu fiz jornalismo, sobre a propaganda da briga do Cassino da Urca com o Atlântico, mas ficou quieto. Aí entrou o Euler nessa história. Como vocês se conheceram? Eu fui passar o feriado uma vez com a família, há muito tempo. Eu tinha uns 14, 15 anos em Petrópolis e conheci o Quitandinha. Aí eu fiquei encantado e sempre procurei informação. Até o dia que eu digitei na internet lá Joaquim Rolla e apareceu uma foto. Foi a primeira vez que eu vi uma foto do Joaquim e quem tinha colocado essa foto na internet foi o João. Eu falei, preciso de entrar em contato, né? Como é que esse cara conseguiu um negócio que eu não tenho? Eu quero saber tanto. Aí liguei pro João, mandei um e-mail lá, tinha um linkzinho de contato, e me respondeu, nós combinamos de encontrar ali na Savassi. Aí falamos, essa história aí vale a pena, vamos pesquisar, vamos procurar ver. Porque a ideia era chegar no livro, a gente só não sabia se ia conseguir. Uhum. Porque nós dois meio sem experiência, sem saber por onde começar, mas depois que a coisa engrenou, foi de uma vez. E vocês começaram em recursos assim mais próximos, familiares, documentos históricos, caixa de fotos, porque o livro também é cheio de fotografias, né? Exato, mas foi meio que uma sugestão do Euler, assim, que falou, Deixa aí, Fausto, pra galera ver. O Euler falou, vamos entrevistar as pessoas que tá todo mundo morrendo. Aí eu sabia que estavam as 3 ex-mulheres. Porque tava todo mundo... Era de uma geração muito... A história estava sendo perdida. Ele estaria com 112 anos, ou seja, realmente a prioridade era realmente conversar com as pessoas que tiveram algum contato e coisa rápida. Tanto que, acho que quando a gente começou a entrevistar, logo em seguida, deve ter falecido uns 8. Naquele ano, 2006, morreu muita gente que a gente conversou no mesmo ano. A gente até ficou, será que todo mundo que a gente vai entrevistar vai morrer? Não é assim, não. Aí depois... Alguns sobreviveram. Alguns tem gente viva aí ainda. A gente teve... Aí nós partimos depois para os livros. Quando a gente viu que já tinha um volume grande de informação com entrevistas, aí nós fomos atrás de livros. Porque no início era pouca coisa que a gente mas tinha. esses livros, eles não apareceram naturalmente. Foi assim, enquanto a gente estava fazendo as entrevistas, começou a fazer as entrevistas,
A gente focou nisso. A gente tinha uns 3 ou 4 livros de bibliografia só. A gente imaginou, deve aparecer mais uns 2 ou 3 aí, né? Aí nesse processo apareceu o Google Books escaneando todos os livros do mundo. Aí apareceu um monte de assunto e pequenas histórias correlatas com a história. Aí a gente começou, mas assim, não aparecia o livro inteiro, só aparecia um trecho, né, do parágrafo, assim. E aí a gente tinha que comprar. Aí a gente comprava na estante virtual, conseguia os livros, aí lia os trechos que tinha a ver e ia catalogando aquilo. Aí começou a virar um emaranhado de coisa. Aí depois disso, ainda que a gente encontrou hemeroteca, né, biblioteca, aqui em Belo Horizonte, na Biblioteca Luiz Bessa, um material assim, monstruoso. É mesmo? Que a gente deu conta de pesquisar, mas demorou um ano, mais ou menos, para pesquisar. Não, é porque eu estava fotografando tudo. Estava folheando e tudo que eu achava, eu fotografava. Propaganda do Cassino Atlântico, propaganda do Copacabana, propaganda da Urca. E depois de fotografar tudo, ainda ia numa tabela no computador e colocava tal dia, esse no Cassino da Urca, esse no Cassino Atlântico. E depois era um trabalho assim, bem grande, só de organizar quase. Essa questão. E uma pessoa que ajudou muito, que veio uma informação, muitas até, e verdadeiras, foi exatamente de uma pessoa que não estava presente, que era os diários do irmão do Joaquim. Que ele escreveu grande parte da vida dele, e ele era braço direito do Joaquim, então ele conta muita coisa nos diários dele que a gente pôde aproveitar. Que o filho dele passou pra gente. O Mário Rola, que era irmão do Joaquim, o Joaquim levou ele para o Rio. Logo que ele foi para o Rio, ele levou o irmão. Era o irmão caçula dele, e o pai meio que pediu para criar. Logo que ele estava andando com o irmão, o pai dele tinha morrido pouco tempo e o pai tinha falado para ele criar. E o irmão realmente era uma pessoa muito próxima a ele. O Joaquim era um empresário que tinha um perfil mais de trabalho e questões sempre empresariais. O Mário já era um intelectual, um jornalista, e ele escrevia sobre questões políticas no diário dele. Ele, inclusive, fala, esse diário não é para ser usado só para fins pessoais. Nunca divulgue isso e tal. Porque ao mesmo tempo que fala-se que o Joaquim era ligado ao Getúlio... divulgando isso. O Joaquim... Não, mas aí depois o filho dele que liberou isso pra gente, e a gente não... As informações que são passadas no livro são coisas que têm mais a ver com o Joaquim, não com o Mário. A gente sabe de muita coisa da vida do Mário. Teve 2 coisas muito legais desse negócio. Nós descobrimos que ele teve uma empresa de carro, que a gente não sabia e provavelmente não descobriria se não fosse pelo diário. Então ele chegou a importar, ele teve uma concessionária de carros Renomag. E a outra é que ele chegou a pensar e sugeriu o irmão dele que fizesse do Quitandinha, por causa do período, da dificuldade de construir, que ele fizesse uma fábrica de tratores. Aí que ele foi preso em 38 também. Essas 3 coisas provavelmente, assim, estou dizendo rapidamente, estariam passado tem mais outras coisas que o Mário revela. Legais. Tem muitas sutilezas, coisas pequenas que entraram dentro de outros contextos que o Mário fala. Ele cita alguma coisa e a gente coloca. E que eu já ia falar, que eu não completei o raciocínio aqui sobre o diário do Mário, é que ele, mesmo com o Joaquim sendo próximo ao Getúlio, entre aspas, porque ele tinha uma concessão federal de explorar o jogo, o Mário, no diário dele, que é meio que um blog pessoal, ele falava mal do Getúlio o tempo inteiro. É muito interessante isso, você vê que um irmão está próximo ali do governo e o outro está lá falando mal, tudo, né? Interessante. Eu queria saber de você o seguinte, o Joaquim, ele começou, né, no interior, nasceu no interior de Minas, né, no Prata. Isso, São Domingos na verdade, ele nasceu em Dom Silvério. Ele mesmo falava que ele nasceu em São Domingos do Prata nas entrevistas dele. Ele falava mentiras sobre a vida dele. Porque ele foi criado no Prata e tudo dele, de memória, de criança, era lá. Né? Enquanto até os 30 anos ele viveu lá. Ele foi tropeiro também, né? E de tropeiro para depois vir para a capital, se relacionar com Assis Chateaubriand, abrir o Cassino da Urca. Como que foi esse trajeto? Assim, é muita mudança, né? O cara que era tropeiro no interior, de repente virar, ser o responsável, ter acesso direto com né, os grandes nomes aí do Brasil na época, relações políticas, né? Então a vida dele se mistura com essa história. Em 32 ele foi preso e dividiu a cela com o Chateaubriand, que o Chateaubriand falou que ele foi o primeiro preso que ele viu com pijama de seda. Mas quando o Joaquim tinha jornal aqui em Belo Horizonte, alguns anos antes, o jornal dele trocava farpa com o Chateaubriand, falava mal dele, eles sabiam, um nunca sabia quem era o outro, porque eles estavam um falando mal do outro ali antes, só que aí depois eles acabaram virando amigos, né? assim. Mas quando você perguntou o que foi ele,
ele desde pequeno tem uma relação assim com o dinheiro, que o pai dele não deixava que ele tentasse ganhar dinheiro quando criança. E ele estava sempre querendo trabalhar, tocando gado do vizinho, do amigo, Queria ser fazendo independente. uma mudança de alguém que estava mudando de uma casa para outra, ele ajudava a carregar os móveis, ganhava moedinha e ainda enterrava moedinha debaixo da terra e falava para os amigos dele, ó, vamos brincar ali. Aí ia brincar. E achava o tesouro. Eu achei uma moeda. Se ele tivesse com a moeda novinha em casa, os ele pais falava, não ué, peraí. desconfiar, né, que ele estava Exatamente, aí faturando. ficou parecendo Ele, que não, foi tá um trem largado. enferrujado. Eu achei, tava brincando com meus amigos, pergunta pra ele, pra você ver. Tipo, Cara, já era já esperto. tinha uma coisa, né? E quando chegaram os alemães em São Domingos do Prata, no final da década de 1910, eles vieram da região industrial da Alemanha. E como eles estavam lá numa cidadezinha, um arraial, que não tinha nada para fazer, os alemães queriam tomar uma, encher a cara. E lá não tinha cerveja. O alemão não gosta de cachaça. Aí o Joaquim foi, viu que eles gostavam de uma coisa mais suave, começou a tirar a casca do abacaxi e fazer gasosa, que era uma bebida que já bebia-se naquela região. E começou a vender para os alemães. O tio do Joaquim, que era o coronel da cidade, que foi o primeiro sujeito a ter um automóvel, a ter um rádio, a ter um telefone na cidade, viu que aquele menino ali tinha tino comercial. E quando ele começou a ser tropeiro e tal, já era adolescente, começou a desenvolver, o tio deu uma tropa de burro para ele. Acreditou, ó, toma aqui, é como se ganhasse um caminhão hoje, né? Se ele fosse um caminhoneiro e... Porque ele era um viajante, fazer aquilo conhecia... render, né? Dando incentivo. Aí, Já nasceu para o tio fazer o dele com escoamento negócio, da própria ele foi- fazenda do tio e foi assim como andando como tropeiro pelos rincões aí de Minas Gerais, ali do centro-leste de Minas, da região dele, que ele começou a julgar a relação dele que Com o o pessoal, jogo os brotou tropeiros, daí, quando né? eles estavam no rancho e tal, de madrugada, sempre tinha uma violinha ali, um carteado, aí um ganhava o burro do outro e tal, e perdia. O Joaquim já tinha uma coisa de perder e ganhar tudo desde daí. Desde que ele era tropeiro, ele perdeu o burro, perdia as coisas todas da cidade, chegava lá, ó, perdi Devendo tudo. Deus e o mundo. E levantava. E teve que depois lidar com essa relação, né, com o jogo o tempo É inteiro. porque o João até falou isso hoje. Ele perdia, não era só o dele, não. Não era o dinheiro dele, a tropa dele, não. Ele estava com a carga de ciclano para entregar lá em Belo Horizonte, jogava a carga do cara também. E chegava Perdia lá tudo. desmoralizado e conseguia se erguer. Nós temos uma perguntinha aqui, ó, que veio diretamente de Divinópolis. Simone Salazar. Primeiro, quero mandar um abraço para os dois e dizer para o João que todos os familiares estão orgulhosos dele. Então, aí a família marcando presença, dando apoio. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que eles tiveram enquanto estavam escrevendo o livro. A maior dificuldade mesmo foi escrever o livro. Pois é, como que foi? Como foi juntar esse material e transformar ele nesse relato aqui? Dessa forma como ele está hoje. Duas coisas. Primeiro, fazer toda a organização dos acontecimentos, da dinâmica da história. E depois eu escrever em si. Foi E, mais... e durante escrever, vem uma pesquisa também, porque quando você vai costurar as coisas que estão acontecendo, você começa a falar de assuntos correlatos que não é coisa que você domina muito bem, às vezes. Aí você está pisando em ovos, aí você tem que analisar aquilo ali, pedir uma informação para o especialista, ou ir em algum arquivo e procurar uma informação adicional para ir continuar naquela história. É muito difícil esse processo da escrita, porque aquilo que o Euler fala, você está escrevendo uma história de ficção, o cara entra no banheiro e sai voando, beleza, não é o caso aqui. São Aqui fatos não dá para fazer isso. concretíssimos. E foram 6 anos de pesquisa. É muito levantamento de material. É muito né, tempo. Para escrever mesmo assim, pensar assim, né, como é que era o critério assim de pensar o que entra, o que fica de fora, assim, como é que é essa Também. É, essa uma história, assim, né? biografia, Porque acaba sendo muito material, imagino que tem um momento de abrir mão de algumas coisas, assim. Tem, né? tem um como negócio é que que eu foi essa achava história? legal, que é pequeno, mas eu acho bacana que faz parte da personalidade do Joaquim, mas que acho que acabou saindo, que era a parte que ele dirigia muito mal. Ele era péssimo motorista. Se você tem até no site do Jus Brasil que você consegue puxar um histórico de multas de época de 1930, 40. É mesmo. O Joaquim está lá, Tomou mês a mês, firme, parando o carro em cima da calçada, acima da velocidade. E acho que esse pedaço acabou não entrando. Mas do mesmo jeito que, por exemplo, as piadas. Tem muita piada sobre o Joaquim que, desde o início, a gente concebeu que as piadas estariam aí presentes no livro.
Algumas entraram, mas não teve um capítulo só de piada para falar. Porque eu acho que seria epílogo, muito... assim, né? seria uma forçação de barra colocar essas piadas aí. Algumas entraram, mas tem piada que é muito lenda, que várias pessoas contam o que aconteceu com ela, que viu, um dia eu estava lá no Quitandinha, aí eu falei pro Joaquim assim, Joaquim, você podia colocar umas gôndolas aqui naquele lago, ia ficar muito bom, né? Aí o Joaquim virou para a pessoa e falou, morreram todas. Várias pessoas falam que isso aconteceu com ela. Sabe? Se a então, gôndola fosse pato, fosse um... Saquei. Não existe, não. E o mais irônico de tudo é que realmente existiu gôndola no Quitandinha. Então, às vezes o Joaquim estava sendo irônico. Só que, como ele já tinha uma fama de ser um homem não lapidado, um homem meio bruto, aí fica, ela tá vendo como que é o Joaquim Rola? Igual tem uma piada no livro do Jô Soares, que é o homem que matou o Getúlio Vargas, que um dia o Joaquim encontra com um político na calçada de Copacabana, e o político vira para ele e fala, seu Rola, que coincidência encontrá-lo por aqui. Ele, não, que é isso, a coincidência é toda minha. Ficou um negócio... E como ele foi parar no Quitandinha? Como que se deu isso, assim? O Joaquim e o Quitandinha? Ele estava com intenção já de expandir a Urca, porque ele tinha dois concorrentes ali no Rio. Ele tinha o Atlântico, que vamos dizer que era o maior, e tinha o Copacabana. O diferencial dos dois era que eles tinham um hotel. O Joaquim não, o Cassino da Urca era só cassino. Ele tinha um outro cassino lá em Caraí, mas ele era afastado, era uma coisa que Niterói, você tinha que pegar do outro lado da Bahia. Isso, e Caraí e Niterói, que você ficava mais afastado. E quando ele tentou, e ele realmente chegou a tentar fazer uma expansão ali na Urca, ele queria fazer na Praia Vermelha. E aí, dois problemas. Os guiné não gostaram. Primeiro que ia ser uma concorrência muito grande para Copacabana, e nem os militares. Aonde que ele poderia fazer um hotel tão grande e que ele não ficasse muito longe do poder? Petrópolis, que era até sede do governo na época de veraneio. E não estava longe do Rio. Ali é 30 minutos, sem hora. Sim. E outra coisa, só abrir um parênteses. Petrópolis, na década de 30, a gente encontrou textos durante a pesquisa falando que Petrópolis estava meio abandonado. Apesar de ter essa proximidade do governo, que o presidente passava um mês lá, era um lugar que estava meio abandonado. Aí que foi a grande sacação do Joaquim. Pode continuar. Não, é isso mesmo. Aí ele chegou, escolheu uma área lá que era meio pantanosa, uma fazenda enorme. Drenou ela toda, equipou ela toda, fez um grande loteamento, 5 mil terrenos em volta do Quitandinha. No livro aí tem a parte de loteamento, é um negócio gigantesco. E foi isso que, para fazer isso, ele chegou a pedir empréstimo em 18 bancos. Nossa. Ou seja, o negócio dele é assim, ou eu vou me dar muito bem, ou eu vou quebrar mesmo, ou eu vou lá em cima ou eu vou lá embaixo. E acabou que quando teve a proibição, foram exatamente esses terrenos em volta do Quitandinha que garantiram dele poder ressarcir os bancos que ele ficou devendo. Nossa senhora, Petrópolis inteira, né, praticamente. Exatamente. Aqui, ainda mais naquela época, deve ser praticamente o que 80%, 90% de Petrópolis naquela época. Pertinho? Não sei Dá se para dar um zoom aí, não? Dá não, né? Dá não. Dá não, mas é tipo Agora, ele praticamente tirou essa Petrópolis ideia toda. até do Cassino da Urca mesmo, que o Cassino da Urca também não estava muito longe disso, não, a ideia original. Que era um loteamento com um balneário no meio. E foi, mas ele praticamente replicou isso para... Mas a grande jogada dele, que ele não ficou pobre com a proibição do jogo, que ele ainda teve bala na agulha para fazer outros empreendimentos, foi esse loteamento que ele fez ao redor do Quitandinha. E não o Quitandinha em si, que é aquela obra, mas o bairro inteiro. Que inclusive compara-se essa concepção desse bairro que ele fez a Las Vegas, que o Bugsy fez lá nos Estados Unidos. Mas o Bugsy era mafioso, não é o caso do Joaquim aqui. Demais. E lá não foi proibido. Isso aqui também não tiver... tem uma informação que a gente conseguiu num jornal. Uns 2, 3 meses antes de proibir o jogo, o Joaquim tinha vendido 100 terrenos desse loteamento com a empresa nos Estados Unidos. Ou seja, eles ainda iam repassar para pessoas comprarem lá. Quitandinha era para ser um cartão postal do Brasil. Nossa, genial, né? É muita história que tá pois escondida por aí, né? E aí fiquei pensando assim, né, nesses vários negócios que ele teve ao longo da vida, assim, né, por vários motivos, assim. Queria que vocês falassem um pouco dessa personalidade, assim, do que vocês conseguiram perceber a partir dessa história, assim, agora que vocês conhecem ela muito bem, do que movia, assim, qual que era a grande mola, assim, qual que era o grande motor dele, assim, era coisa do dinheiro, era coisa do risco, o que era? Primeiro Falta de juízo. ele era um homem que ele vivia para o trabalho. Inclusive a família fica uma coisa em segundo plano na vida dele, não que nós quisemos que fosse assim, mas o próprio Joaquim
até no terceiro casamento que ele teve com a diva, ele quis ser mais presente com as filhas, mas ele já estava na idade de ser avô, já. Mas ele não dormia direito. Ele tem uma entrevista que ele deu pouco antes dele morrer, que ele falava, ele dormia 3 horas por noite, ele ficava na cama deitado, pensando o que ele ia fazer o tempo inteiro. Novos negócios. Ele estava sempre pensando numa possibilidade de negócio novo. E era sempre um negócio megalomaníaco. Inclusive, no fim da vida, depois que ele fez o pavilhão de São Cristóvão, ele fez um hotel em Teresópolis, chamado Vila Nova de Paquequé, que assim, era uma ideia até inovadora ali para a época, um conceito bacana, mas não era uma coisa grande, não ficou famoso. Mas ele chegou a ter projetos grandes, com o próprio Oscar Niemeyer, que ele encomendou, mas que a gente não chegou a ver, a gente não sabe muito bem o que é. Mas ele estava com projetos grandes, ele só não conseguiu concluir isso, porque ele tentava fazer empréstimo com o governo, mas aí ele já era contrário ao governo. Ao contrário do início da vida dele, que ele foi favorecido pode ter sido favorecido pelo Getúlio, ou pelo Arthur Bernardes, ou pelo Juscelino, depois do golpe de 64, essas pessoas eram odiadas, porque era o golpe da UDN. A UDN odiava getulista, JK, esse povo não gostava. Aí ele tentava um empréstimo no Banco do Brasil, aí o Banco do Brasil negava. Aí tem uma carta que o Rolla fez um ano antes dele morrer, para o Banco do Brasil, de umas 6, 7 páginas, que ele fala, ele fala a trajetória empresarial da vida dele todinha, e não entende por que aquilo está sendo negado, porque ele tinha cacife para bancar um empréstimo que ele está pedindo, que ele ainda tinha muitos imóveis, só não vendia, mas ele tinha muita coisa. O sobrinho dele mesmo comentou, o Mário Rolla Filho, que o Joaquim, no final da vida, não no final da vida, mas o jeito dele, depois que ele converteu para o espiritismo, ele tinha 2 assuntos, ou ele falava de espiritismo, ou ele falava de trabalho. Era o que ele sabia conversar. Então, acho que era da personalidade dele mesmo. Você vê um menino desse tamanho, preocupar em vender gasosa para ganhar dinheiro. Ou seja, estava nele, era o jeito dele. Você perguntou uma coisa da personalidade, olha só como é que ele era teimoso. Assim, ele tinha uma coisa meio que não era uma função muito bem definida. Quando ele estava para fazer uma negociação com a União Soviética, que a União Soviética queria fazer a feira do Pavilhão de São Cristóvão, a inauguração do Pavilhão de São Cristóvão, os russos estavam no Rio, iam ficar num dia lá para fazer um contrato com ele. Aí chegaram numa reunião, já era no fim da tarde, para conversar com ele. Aí ele estava para assinar o contrato, conversando com os russos, bateu o relógio, 6 horas. Ele falou, segunda-feira vocês voltam aqui. Aí os russos estavam com passagem marcada para ir embora no dia seguinte, não entenderam nada. Ele falou, eu não assino, não trabalho depois das 18 horas. Segunda-feira vocês voltam aqui. Ficou metódico. Tchau. Os russos tiveram que ir na onda do espírito, né? Mesmo, tiveram que rebolar a decisão dele, né? E foi uma coisa assim, inclusive essa questão da Guerra Fria tem a ver com o final da vida dele estar por baixo também. Que eu falei do negócio da UDN e tal, porque o Pavilhão de São Cristóvão foi inaugurado com a feira da União Soviética em 62. Isso é assim, uma coisa muito forte, né? No ano do ápice da Guerra Fria, da crise dos mísseis, o cara inaugura um mega prédio no Rio de Janeiro com a feira da União Soviética, com Sputnik, roupa do Yuri Gagarin, um monte de souvenir de foice martelo e tal. Ele queria fazer negócio, ele não tinha essa questão ideológica, não. Tanto é que quando o jogo foi proibido, ele chegou a fazer outra exposição lá no Quitandinha e ele já tinha tomado ferro que o governo proibiu, porque contrariou o interesse americano. E ele chamou países tipo Polônia para participar. E aí ele vai e faz a mesma coisa praticamente de novo lá no pavilhão. Ele queria fazer negócio. Para ele não importava se era comunista, era que se o negócio era bom, vamos lá. Bora tocar. E como que ele foi parar num dos edifícios mais famosos de Belo Horizonte, que é o edifício JK? Como é que foi essa relação, assim, do Rolla e o JK? O JK é resultado de uma ideia megalomaníaca que ele teve para Petrópolis no ano anterior. Em 1950, ele concebeu o condomínio hoteleiro Mauá, que seria um prédio de 5.700 apartamentos atrás do Quitandinha. Seria um prédio monstruoso. Inclusive, a arquitetura desse prédio, ela é idêntica à cidade administrativa do governo de Minas. Só que era um prédio só. A cidade administrativa são 2. Esse prédio era um só, idêntico. Ele só tinha
malha de elevadores por fora, assim, de diferente, mas a arquitetura do prédio é idêntica. O vão, assim, é o mesmo da cidade administrativa. Mas como esse negócio não deu certo, é porque ele achou que o jogo fosse voltar a ser legalizado, mas não foi. Então ele não tinha fôlego para fazer esse negócio. Aí o Juscelino foi e falou, tem um esse lote negócio do jogo aqui. ser legalizado é depois quando o Getúlio volta democraticamente. Ele ficou na esperança. E chegou até a abrir na raça o cassino em Caraí, achando que, tudo bem, é Getúlio de novo. voltar. Só que não Voltou de outro jeito. Mas aí ele conversando com o Juscelino, ele era concessionário do Grande Hotel de Araxá, mesmo quando o jogo já não existia mais, não era cassino mais, ele continuou explorando o hotel. E aí, ele, conversando com o Juscelino, ele conseguiu um terreno ali na Praça Raul Soares para construir um prédio grande, que seria uma parceria público-privada. O governo teria uma parte e ele teria uma parte, que ele fez financiamento, o governo teria alguns andares e os outros ele iria explorar. E a ideia desse prédio era como isso que você vê hoje, que estão fazendo para a Copa do Mundo de apart hotel. Você compra o apartamento, quando você não está utilizando, você pode alugar. Naquela Belo Horizonte provinciana da década de 50, onde haviam muitas pensões e poucos prédios, as pessoas não visualizavam, não tinham vontade de morar num prédio. Eles preferiam ter uma segurança de morar uma casa do lado da outra do que a privacidade de morar num prédio. Acabou que o prédio não vendeu muito e ele no meio inventou de fazer um prédio maior ainda, que antes era só o bloco A, e no meio o Joaquim inventou de fazer o bloco B, que a briga dele, do Niemeyer, foi essa, que para continuar a fazer o negócio, o Niemeyer não queria que tivesse aquele prédio de 36 andares, alterou o projeto, que até né? hoje é o mais alto da cidade, né? Então, as pessoas nem reconhecem muito que é Niemeyer, porque isso foi o Joaquim mandando o Niemeyer. O Niemeyer mesmo. Era um bom negócio. Só que aí, nisso, o Juscelino saiu do governo de Belo Horizonte, foi ser presidente do Brasil. Quando ele era presidente, já começou a construir Brasília, a inflação galopante com a construção de Brasília. Ele tinha um contrato que ele não poderia aumentar o preço dos apartamentos que ele já tinha vendido. Então, ficou insustentável para ele fazer a obra. Ele repassou a obra para as construtoras que ele já estava pagando. Aí o Juscelino falou, não, eu estou fazendo Brasília, estou transferindo a capital para Brasília e estou deixando o Rio sem nada. Então, vou doar um terreno para você aqui no Rio, aí você faz uma obra modernista no Rio. Essa você vai fazer mesmo. Aí ele tá, mas não vou contratar aquele Niemeyer não. Então tá, chamou o Sérgio Bernardes, né, um outro grande arquiteto modernista, e aí ele concebeu o pavilhão de São Cristóvão, que é isso que a gente estava falando. Legal, cara. Né? Olha só, tem mais pergunta aqui, ó. A Regiane Moraes, de Timóteo, primeiro, né, parabeniza, né, pelo livro e gostaria de saber que por ser um livro de fatos reais, se vocês tiveram algum empecilho de alguém para publicar alguma coisa. Alguém vetou e tal, na além verdade, desse lance do diário, né? Na verdade, o que aconteceu é que, às vezes, quando a gente ia entrevistar alguém, a pessoa falava, agora você podia desligar o gravador? Sim. Aconteceu isso. Tem coisa que as pessoas falaram com a gente com o gravador desligado, que está publicado no livro, mas não é coisa que agride ninguém, assim, diretamente, porque foi muito pensado, foi tudo muito pensado, porque a gente não quis deixar coisas que machucam alguém de alguma forma e que dão precedente para alguém processar e para a obra ser emperrada. E também a gente não quer agredir que, ninguém. Vezes, é de relevância para a vida dele. Não tem que ficar se Tem espalhando. que se está relevante no contexto da vida do Joaquim, entrou. Sim. Se não está relevante, se não importa muito, tem muita história que a gente ouviu que não precisava de entrar. Agredir por agredir, assim, para falar uma coisa só porque é polêmico, não vale a pena. Não Né? é essa que é a pegada do livro. No geral, a família ajudou muito. A família ajudou bastante. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já vai caminhando para encerrar esse papo, que vai render muito, inclusive porque hoje tem lançamento, né? A gente vai falar, encerrar com esse serviço aí, ó. Marinete de João Molevade. Primeiro, né, parabeniza, tá vendo tudo, adorando, com certeza será um sucesso. Manda um abraço. E também queria perguntar o seguinte, quando começaram a escrever, se vocês imaginavam que ia durar 6 anos essa pesquisa e qual é o sentimento de ver o livro pronto? Quando a gente começou, alguém perguntava assim,
E quanto tempo vocês acham que vocês vão demorar para fazer essa pesquisa? Eu falava, uns 3 anos, deve demorar aí uns 3 anos e tudo. Jogando pro alto. Né? É. Aí quando o negócio começou a demorar muito, a coisa foi virando tão quixotesca que nem eu mesmo acreditava. Não, e se não tivesse sido passado, se não tivesse passado pela Rouanet e não tivesse prazo para entregar, talvez até hoje a gente estivesse pesquisando. Porque não para. Você não para. Você quer saber mais, aí você descobre um cara que tem uma historinha a mais para contar, você quer ir atrás daquela historinha. Então, realmente, acabou porque tinha um prazo para entregar e tinha um volume grande de informação. Senão... Porque na internet também começa São a aparecer... quase 500 páginas, né? Imagino que é bruto. Começa a aparecer na internet um volume muito grande de informação. Igual agora no mês de março, no início de março, a Biblioteca Nacional disponibilizou 10 milhões de páginas de periódicos antigos. Eu dei uma busca, assim, a gente deu uma busca de linkar eu, na hora que a gente viu, a gente falou, nossa! Deixa pra lá. Tem aquele negócio aqui que a gente estava procurando, que não, deixa pra outra edição, outro livro, porque... Dá para fazer uma revisão. Reedição. Mas o que eu posso responder para ela é o seguinte, para mim, quando eu pensei, tinha curiosidade lá atrás por causa do Quitandinha, eu imaginava do livro, mas eu não imaginava que fosse dar essa repercussão assim e também... De ter acesso a pessoas que conviveram com ele, família. Pô, Joaquim foi casado 3 vezes, conhecemos as 3 esposas. Genial. Hoje em dia só uma está viva. Então eu, sinceramente, eu me considero no lucro. Para quem só queria saber um pouquinho da história, ter o livro, ter participado, ter conhecido a família. Eu virei amigo, porque apesar de eu ser sobrinho e bisneto do Joaquim, a primeira esposa dele faleceu agora em dezembro de 2011 com 103 anos, a tia Odete. Estava 100%. Ela tinha cabeça ótima, até o último momento. Assim, eu vi, top. poucos dias antes dela falecer, eu visitei ela no hospital, assim, virou uma coisa... Familiar não era, mesmo. Chamava ela de tia Odete, mas não era nem porque ela foi mulher do Joaquim, era porque ela é uma pessoa muito legal e que contou a história da vida dela. Ela em si dá um livro, sabe? E ela era uma que podia não querer contar nada. Ela tinha a amargura pura dele. Ele abandonou há 80 anos atrás, depois ela encontrou uma foto 3x4 da segunda esposa no terno dele, que ele deve ter feito isso meio de maldade mesmo, para ela ver que ele estava com outra e tudo. Ela foi uma pessoa muito machucada. Ela deu acesso ao processo de separação deles, assim, e ela dá a versão dela e ele dá a versão dele. Assim, é uma coisa muito chocante, assim, é uma coisa muito pesada, muito desdobramento, sabe? Né? Muita história. São muitos detalhes mesmo, assim. Eu peguei para ler, assim, voltando no metrô, e falei, caramba, que riqueza, né? E a galera vai poder conferir, porque já está nas livrarias, e hoje, à noite, eu queria até, inclusive, que vocês dessem um serviço e convidassem o pessoal para o lançamento do livro aqui. Então, lá na Livraria Quixote, hoje, às 19 horas, que é na rua Fernandes Tourinho, 274, ali perto da Getúlio Vargas, facinho de achar. E... Uma homenagem a Getúlio. Falando em Getúlio. Vai ficar feliz. Tô voltando aqui. Não, a Odete que eu falei agora, ela morava na Avenida Assis Chateaubriand. Nossa, olha só, muita sincronicidade. já era. Tá Mas é isso, maravilha, gente. Então o livro vai estar lá, vocês vão estar lá. O pessoal vai ter possibilidade de conversar mais, né? Tirar dúvidas, enfim, matar curiosidades. Vale a pena conferir O Rei da Roleta. O cara conheceu Carmen Miranda e outros artistas do momento, né? Orson Welles gravou lá filme, né? Enfim, é uma história incrível mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu pelo pelo convite. Daniel Toledo, muito demais. obrigado pela sua estreia aqui conosco no Opa. vídeo chat. Né? In English. Acompanhe-nos sempre. É isso, um beijo, até a próxima. Buenas. Valeu. Valeu demais.